2 de abril de 2023. Muita gente comemorou ontem o dia da mentira, porém nós comemoramos sempre o dia da verdade. Porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nessa ocasião, eu acordei inspirado para trazer uma mensagem para a tua vida, baseado no texto 1 Samuel capítulo 18, ou melhor, o primeiro livro do profeta Samuel capítulo 17, versículo 32. Diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso, filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, em tom de ironia, vai-te e o Senhor seja contigo. Uma palavra de Deus ao teu coração, ao meu coração, à nossa vida. Tem muitas lutas que ninguém quer passar. E tem muitas lutas que Deus nos faz passar para que possamos demonstrar nossa fé. Para poder demonstrar a nossa fidelidade, a nossa confiança diante de Deus. Imagina uma nação, um país inteiro, com milhares de soldados, não tem um homem com fé suficiente para enfrentar o gigante filisteu. Porém, existia um jovem que confiava em Deus mais do que toda a nação onde ele mesmo morava. Primeira coisa que nós temos que aprender: que a multidão não significa nada diante de um problema. Às vezes você está cercado por muitos médicos, mas nenhum pode te curar. Às vezes você está cercado por muitos policiais, mas nenhum deles pode te proteger. Às vezes você está cercado por muitos eruditos, mas nenhum deles pode acrescentar sabedoria na tua vida. Você pode estar cercado de riquezas e de dinheiro e continuar sendo uma pessoa pobre. Davi confiava em Deus sobre tudo. Em todas as situações, Davi confiava em Deus, mais do que toda a nação. Quando o filisteu afrontou o exército de Israel 80 vezes, porque foi 40 dias, e pela manhã e pela tarde ele saía diante do exército e humilhava. Não tem um homem sequer que lute comigo. Não tem um guerreiro no meio desse exército? Venham! Se alguém me derrotar, nós todos seremos vossos servos. A confiança do gigante sobressaía sobre a covardia, o medo, sobre toda a ameaça. E os israelitas covardes, desviados de Deus, longe de Deus, não tinham coragem para enfrentá-lo, tirar aquela afronta. Porém, Davi
vivia entre as ovelhas, obedecendo o pai, a mãe e principalmente as leis de Deus, adorando o Senhor, lutando, dando a sua vida em dedicação ao ofício de pastor, aquilo que o seu pai lhe confiava. Seus próprios irmãos zombavam e ninguém cria que um dia Davi seria pelo menos um soldado do exército. Olha só o que diz aqui o versículo de número 38, 17 e 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs sobre ele e sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Surrão era o nome do alforje, o tipo de alforje. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. É impactante, o coração treme. A gente sente uma glória quando a gente medita nisso. A gente se emociona quando a gente medita nisso. E você pode ler esse texto 100 vezes. 100 vezes você quer chorar. 100 vezes você chora. Por quê? Porque você começa a sentir aquilo que Davi sentia. Você começa a entender quem é Deus como Davi entendia. Olha só, Saul confiava na armadura, Saul confiava na espada, Saul confiava na couraça. Porém, Davi confiava em Deus, confiava no amor de Deus, no livramento de Deus. Ele disse para o filisteu, versículo de número 46. Hoje mesmo, depois que o filisteu ameaçou Davi, porque quando Davi desceu para o vale, o filisteu começou a ameaçar. E diante das ameaças, um país estava com medo. Então o filisteu usou a mesma tática: eu vou ameaçar esse menino para ver se ele também se acovarda. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de Baal-zebub, de Ecrón, dos deuses de Gate. E Davi deu essa resposta para ele: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará. Bendito seja Deus. Vou fazer um vídeo de continuação desse texto, porque é muita revelação bíblica, é muita palavra. Segue o próximo vídeo. A paz do Senhor.